Primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, diz assim. Eu vou ler o capítulo todo com vocês, são 17 versículos. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. A Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E havendo paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá. E julgava a Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Olha só, semana passada eu falei em 1 Samuel, no capítulo 4. E eu contei para vocês uma história triste, né? De Icabô. Icabô não é uma coisa, mas foi um menino, uma criança que nasceu e sua mãe colocou o seu nome de Icabô ou Icabode. Se você está grávida ou está planejando ter um filho, eu acho que é um ótimo nome para você colocar nele. O que você acha? Icabô. Horrível, até porque o significado é: se foi a glória de Deus partiu. E a história é triste porque a gente vê que aquela mulher coloca o nome do filho Icabô, porque Israel perde a batalha, mais de 30 mil homens morrem naquela batalha contra os filisteus. Ela perde o seu marido, e não só o seu marido, mas o seu sogro também. E ela recebe todas aquelas notícias, ela está grávida, e aí quando ela ouve toda aquela notícia, ela entra em trabalho de parto, e aquela criança começa a nascer, um menino vai nascer agora. E as parteiras estão ali, tirando o neném, falando: não, fique alegre, porque você está tendo um filho. E ela diz: mas como que eu posso me alegrar? E ela chama o menino de Icabô. Foi-se a glória do Senhor de Israel. E muitas vezes, aonde nós colocamos um ponto, Deus não colocou um ponto ainda, Deus não terminou a história. Se nós terminássemos a história ali em 1 Samuel, no capítulo 4, seria tão triste, né? Tanto sofrimento, tanto choro, tanta dificuldade, que
coisa terrível, mas Deus não havia terminado a obra que Ele tinha começado no meio do seu povo, no meio daquela nação, e assim é nas nossas vidas também. Deixa eu já dizer uma coisa para você: o choro, o sofrimento, a dor nas nossas vidas nunca é a palavra final de Deus para nós. A gente pode passar por tempestades, a gente pode passar por dias difíceis, a gente pode enfrentar dificuldades, a gente pode chorar, e muitas vezes a gente acha que é o ponto final nas nossas vidas, que está tudo terminado, mas aonde a gente está colocando um ponto, Deus está colocando uma vírgula, porque a história continua, a história não terminou, aquilo que Deus tem para fazer continua, Ele ainda vai nos abençoar, Ele ainda tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. E aí tem o capítulo 5, tem o capítulo 6 e chega no capítulo 7, um período grande, na verdade, para aquele povo, de sofrimento, de tristeza, de amargura, de e agora, né? Para sempre nós vamos ser escravos, para sempre a gente vai ser esse povo que é capacho, que vence, que é vencido nas batalhas, que muitos homens foram mortos, que a gente não, Deus se afastou, a presença de Deus se afastou de nós. A arca já havia sido levada de volta, porque os filisteus não quiseram ficar com a arca, porque eles levaram a arca embora, mas eles voltaram com a arca, porque a arca causou problemas para eles, né? Lembra que semana passada eu falei que o problema não estava na arca, a arca não era o problema, não estava com problema de fabricação, não, porque a gente podia pensar, não funcionou o milagre, Deus não livrou eles. Eles estavam com a arca, que representava a presença de Deus. O que aconteceu? Será que a arca estava com problema? Não estava com problema nenhum, não. O problema estava no meio deles. O problema era o pecado. O problema é que eles haviam abandonado a Deus e não a arca. Tanto que no capítulo 5, se você ler, os filisteus levaram a arca embora, colocaram lá no templo de Dagon, que era o Deus deles lá. E quando eles colocam a arca lá, e aí de madrugada eles vão lá ver Dagon. E o que acontece? Eles chegam lá, Dagon está caído na frente da arca. Eles pegam, levantam Dagon, colocam Dagon no lugar de novo, aí voltam de madrugada de novo. Quando chega lá, Dagon está caído, cortado, com a cabeça cortada, com as mãos cortadas. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. Sim, não, a presença de Deus, o que acontece é que nós afastamos a presença de Deus nas nossas vidas, muitas vezes com as nossas atitudes, as nossas escolhas, é aquilo que nós fazemos. E é do caso de Israel, é do caso daquele povo. Então passa o capítulo 5, o capítulo 6, um grande período de tristeza para aquela nação, e o povo começa, na verdade, a clamar, o povo começa a pedir, o povo vai ao profeta, o povo vai a Samuel e diz: Samuel, a gente precisa de mudança, a gente precisa que Deus faça alguma coisa, essa história precisa mudar. E a gente vai ver aqui que a história mudou, mas sabe o que é interessante? Porque a gente pode arrumar algumas desculpas e dizer assim: mas mudou porque o tempo mudou porque o inimigo mudou porque o profeta mudou, quem estava liderando mudou porque o sacerdote mudou. A gente pode arrumar desculpas, mas a verdade é que o cenário era o mesmo de alguns anos atrás. O cenário era o mesmo. Eles iriam batalhar contra o mesmo povo, contra os filisteus. Os israelitas iam batalhar contra os filisteus. Não tinha nada de diferente, estava tudo como era antes. O sacerdote, o profeta, tudo, o povo, estava tudo igual. A batalha seria a mesma, mas desta vez agora eles iriam ter vitória. E qual foi a diferença para o Icabô ou para o Ebenezer? Qual foi a diferença para terminar uma história dizendo Icabô? Se foi a glória, se foi a manifestação, se foi a presença do Senhor, ou terminarmos a história da nossa vida dizendo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos querem terminar dizendo Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor? Se você é essa pessoa, tem alguns princípios que estão aqui embutidos nesses versículos que nós lemos, que nós precisamos aprender, e se a gente aplicar nas nossas vidas, pode ter certeza que você vai poder fazer essa declaração, como Samuel e aquele povo fez: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. A primeira coisa que Samuel, ele fala assim, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Aí ele vai começar a falar algumas coisas: tirai dentre vós. É como se Samuel estivesse dizendo assim para o povo: se o que vocês estão dizendo é verdade mesmo, é necessário alguma atitude. Porque falar da boca para fora é fácil. Vocês estão falando,
Vocês estão falando que vocês querem mudança, vocês estão falando que se arrependeram, estão falando que Deus precisa fazer alguma coisa, estão falando que querem a glória de volta, estão falando que vocês querem mudança, mas se é isso realmente que vocês querem, mudanças devem acontecer. Sabe por quê, queridos? Arrependimento genuíno, verdadeiro, gera mudança nas nossas vidas. Tem pessoas que dizem que se arrependeram, tem pessoas que falam coisas muito bonitas, tem pessoas que dizem, não, a partir de hoje eu sou uma pessoa diferente, mas nada muda na sua vida, as atitudes continuam as mesmas, as escolhas continuam as mesmas, e Samuel aqui está provando, e ele vai começar a falar, olha, vocês precisam mudar isso, se vocês estão dizendo que é isso que vocês querem, então me prove com as atitudes de vocês, que realmente o que vocês estão dizendo é verdade. E muitas vezes nós não fazemos isso, sabe por quê? Porque a mudança verdadeira não aconteceu ainda dentro dos nossos corações, e é por isso que as nossas vidas não são mudadas, queridos, porque muitas vezes é da boca para fora, a gente declara a palavra de Deus, mas é da boca para fora, a gente fala as verdades da Bíblia, mas é da boca para fora, é bonito, os salmos são lindos, tantas promessas são tão bonitas, mas a gente fala da boca para fora, e se for da boca para fora, não causa nada nas nossas vidas, mas se nós pegarmos essa palavra que pode parecer insignificante até, mas se a gente aplicar, se a gente tomar atitude, se a gente andar de acordo com o que a palavra diz, aí sim nós vamos ver mudança nas nossas vidas. Então é isso, a primeira coisa que Samuel está dizendo, então vocês estão dizendo, então vamos ver se realmente é isso que vocês querem. Aí a primeira coisa que ele diz, olha, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. A primeira coisa que ele diz, porque naquele tempo nós sabemos que haviam muitos deuses, todos os filisteus, amorreus, cananeus, eles tinham um bando de deuses, baalins, os astarotes, e eles adoravam a tantos deuses, e na verdade eles tinham deuses para tudo quanto é tipo de coisa, eles tinham o deus da fertilidade, eles tinham o deus do sol, o deus disso, o deus daquilo. Então o que eram na verdade os deuses para eles? O que os deuses representavam para aqueles povos todos? Sabe o que representava? Eles dependiam, eles confiavam, a confiança deles, a dependência deles estavam nestes deuses, o Deus da fertilidade, porque se o Deus da fertilidade não derrubar chuva, e então a terra não vai ficar boa, a gente não vai ter colheita, a gente vai passar fome, não vai ter como fazer negócios, então a dependência deles, a confiança deles estavam nos deuses. Hoje, pelo menos para nós aqui, não é tão comum. Você diz, talvez você olhe e diz, Gui, para mim essa primeira aí está fácil, porque eu não sirvo a outros deuses, eu, Gui, só acredito em um único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu não tenho outros deuses na minha vida, mas deuses nas nossas vidas pode ser tudo aquilo aonde nós colocamos a nossa dependência e a nossa confiança, que não seja no único Deus, verdadeiro Deus. Como assim, Gui? Muitas coisas podem ser Deus das pessoas, as pessoas podem fazer muitas coisas o seu Deus. Tem pessoas que o seu Deus é o dinheiro, tem pessoas que o seu Deus são as coisas. Por quê? Porque é aquilo que rege, é aquilo que controla a vida da pessoa. A dependência dela está naquilo, a dependência da pessoa está na conta bancária, a confiança dela está no quanto de dinheiro que ela tem, nas coisas que ela tem, nas pessoas que ela tem à volta, é um Deus para ela, aquilo controla a vida dela, as decisões importantes que ela tem que tomar na vida dela, ela não pergunta a Deus, ela olha na conta para ver se tem dinheiro ou não, se a conta disser que sim, ela faz, se a conta disser que não, ela não faz, mas em momento algum, ela chega à presença de Deus e diz, Deus, é a tua vontade ou não? É isso que o Senhor quer que eu faça ou não? É por essa direção que o Senhor quer me levar ou não? E muitas vezes coisas se tornam deuses para nós, sim, mesmo que a gente percebe, e acabam controlando as nossas vidas, de tal forma que a nossa confiança não está mais em Deus, mas a nossa confiança está em tantas outras coisas. Então talvez eu leio para vocês aqui, você diz, Gui, eu não tenho esse problema com deuses, mas pode acreditar que o diabo o tempo inteiro está tentando colocar coisas à nossa volta para tentar fazer com que a gente se prostre, para tentar fazer com que roube o lugar de Deus nas nossas vidas. E a gente sabe muito bem que se Deus
ele não for tudo, se ele não for o primeiro, se ele não tiver o nosso coração por completo, se ele não tiver tudo das nossas vidas, ele não tem nada, na verdade. Nós temos passagens na Bíblia que a gente encontra e a gente vê isso. O jovem rico, eu sempre falo, e é uma história que ilustra muito bem isso. A princípio parece que ele tinha um temor no seu coração, ele conhecia os mandamentos, e ele diz isso para Jesus: como é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala: você sabe os mandamentos? Ele diz: sim, eu conheço os mandamentos, eu sei do que o Senhor está falando. Jesus olha para ele e diz: então, vende tudo. O jovem era muito rico: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que o Deus da vida daquele jovem era o dinheiro, era aquilo que ele tinha, a confiança dele estava naquelas coisas, o Deus dele era aquilo. Então Deus estava dizendo para você me seguir, para você ter a vida eterna, não tem como você ter outros deuses na sua vida, não tem como você colocar metade da sua confiança lá e metade da sua confiança em mim. Se você quer me seguir, se você quer a vida eterna, a sua confiança por inteiro, por completo, a sua dependência por completo precisa estar em mim. Então, já que você não consegue ter as duas coisas, vende tudo que você tem e me segue, porque você não vai conseguir controlar as duas coisas, queridos. Eu acredito muitas vezes que Deus permite que a gente até perca algumas coisas, Ele tira algumas coisas de nós, porque tem gente que não consegue. Ele prefere o teu coração, Ele prefere a tua vida, do que talvez te dar alguma coisa, se aquela coisa está roubando o teu coração. Então a primeira coisa que Samuel, ele fala com aquele povo: olha, vocês precisam tirar os deuses no meio de vocês. Depois ele diz: olha, preparai o coração ao Senhor. E esse termo, ele era usado, na verdade, para o dia da expiação, ou seja, no dia que eles ofereciam sacrifício para cobrir os pecados. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam confessar, vocês precisam se arrepender, vocês precisam estar com o coração de vocês limpos diante de Deus. Preparai o coração de vocês ao Senhor. Apresentar o coração de vocês ao Senhor. E se eu te fizer uma pergunta nessa noite e te disser como é que está o seu coração? Porque muitas vezes o coração a gente consegue camuflar, porque o coração ninguém vê, a não ser eu mesmo ou Deus. Nem mesmo a pessoa que está mais próxima de nós muitas vezes consegue ver, ou enxergar, ou perceber aquilo que está dentro dos nossos corações. A gente consegue algumas vezes esconder se estamos tristes, se estamos felizes, se estamos empolgados, se não estamos. A gente consegue guardar alguns segredos mais íntimos lá no fundo do coração, mas nós sabemos através da palavra de Deus que não existe nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. A minha pergunta para você nessa noite é: como está o seu coração? Ele sonda, Deus sonda, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. E talvez, queridos, muitas vezes acontece que a gente vem à casa do Senhor, a gente está nesse ritual religioso que é tão bonito, é tão gostoso. É muito fácil nós sermos crentes aqui dentro da igreja, é muito fácil a gente levantar nossa mão e cantar e chorar e se emocionar aqui dentro da igreja, mas como está o seu coração na quarta-feira? Como está o seu coração na quinta-feira? Como está o seu coração na sexta-feira? Como você tem caminhado? O que você tem feito? Quais têm sido as suas escolhas? E muitas vezes, queridos, a gente camufla, as pessoas pensam algo de nós que na verdade não é a realidade. Elas pensam: puxa, super espiritual, puxa, vai bem, a vida está muito boa para essa pessoa, mas na verdade lá no nosso íntimo, nós sabemos que na verdade nós precisamos de Deus. A gente sabe que se não for da misericórdia de Deus, a gente sabe que a gente precisa ser curado, a gente sabe que a gente precisa ser restaurado, a gente sabe que a gente precisa da ajuda do Senhor, e Deus está perguntando para nós: como é que está o seu coração? Vocês precisam preparar o coração de vocês. Segunda coisa que Samuel fala com aquele povo. Aí terceiro ele diz: olha, servir a Ele somente, só a Ele. Não tem como servirmos a Deus e a outros deuses. Elias, quando ele vai ter o confronto com os profetas lá de Baal, ele fala isso lá em 1 Reis 18, 20 e 21, diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Entre dois? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ele está dizendo: não tem jeito.
Vocês têm que escolher, ou vocês vão servir esses deuses de vocês, ou vocês vão servir o Deus de Israel. A verdade é que se nós pudéssemos, por que isso acontece, Gui? Porque nós somos carnais, a nossa natureza ela é pecaminosa. Então, na verdade, se dependesse dos nossos sentimentos, se dependesse apenas daquilo que nós escolheríamos, sem o Espírito Santo em nós, a gente escolheria tudo errado, a gente faria tudo errado, a gente faria tudo contrário, a gente escolheria o pecado, a gente escolheria os prazeres da carne, mas é uma escolha. A gente pode viver com as nossas escolhas, ou a gente pode viver com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, mas não tem como nós vivermos as duas opções. Está cheio de crente querendo viver as duas opções. Ele quer as duas coisas. Ele quer ser cheio com o Espírito Santo. Pastor, eu quero estar no fogo, eu quero receber o que Deus tem para mim. Mas ele também quer viver no mundo. Ele quer estar com o pé aqui, mas ele quer estar lá fora também. Ele quer estar aqui e ser abençoado, mas ele não quer deixar o prazer lá de fora. Ele quer estar aqui e fica empolgado e canta e louva e celebra, mas ele sai daqui e ele está com a namorada, e difícil, né, pastor, namorada bonita dessa, ele não quer, ele para no meio do caminho com a namorada num lugar antes de ir para casa. Aqui e lá, ele não consegue escolher, e aqui o profeta está dizendo o seguinte: não tem como, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa fazer uma escolha. Não tem como você servir a Deus e a outros deuses na sua vida. Depois ele vai dizer, então, os filhos, olha o que diz no versículo 4, então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Aqui começa a mudança, aqui começa, porque o blá 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 é fácil, falar que a gente quer é fácil, mas quando começa a mudança, é aí que a gente vê se a pessoa quer mesmo ou não, porque falar é muito fácil. Você está com um problema no casamento, não, eu quero mudar, eu quero ter um relacionamento melhor, isso é muito fácil. Pedir desculpa, às vezes é muito fácil, não, me desculpa, eu falei, mas mudar de atitude muitas vezes não é tão fácil assim. Aqui eles mudam de atitude. O que eles fazem? Eles pegam os Baalins, Astarote, eles pegam os deuses, começam a jogar tudo fora. A mudança começa ali. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma pergunta para você: o que é que você precisa jogar fora da sua vida nessa noite para que a mudança de Deus chegue até você? O que é que você precisa jogar fora? Nós somos apegados demais a coisas, pessoas. É difícil nós abrirmos mão de relacionamentos, de coisas que conquistamos, de posições que conquistamos, de tantas coisas. Mas o que é que você precisa abrir mão? Aonde você precisa mudar? É uma escolha, uma renúncia. Aquele povo abriu mão. Não vamos mais então colocar a nossa confiança, não vamos mais orar a esses deuses, não vamos confiar mais neles, vamos confiar apenas no Deus Todo-Poderoso, vamos jogar tudo isso fora, porque quando eu digo que confio, quando eu digo que eu descanso, então, sabe o que eu devo fazer? Se Ele é a minha única opção, eu devo pegar as outras opções e jogar fora. Está cheio de gente que não, Deus é a minha opção, mas Ele é a A. Se não funcionar a opção A aqui, eu deixo a B, a C, a D aqui, porque vai que não funciona, querido, não funciona assim. A partir do momento que você disser, não, Deus é a minha escolha, eu decido andar com Deus, não existe uma outra opção. Não tem, se não der certo, porque vai dar certo, porque a vitória já é minha, já é sua, já foi concretizada naquela cruz. Ele já venceu por mim e por você. Ele tem promessas, Ele tem planos, e se eu obedecer sua palavra, tudo aquilo que Ele sonhou para mim, eu vou viver. Não tem outra opção. É uma escolha minha, não é de Deus, é minha. Eu escolho. Provérbios 17:10 diz assim: mais fundo entre a repreensão no prudente, olha, ele chama de prudente, do que 100 açoites no insensato. Prudente é aquele que aceita a repreensão, é aquele que muda, é aquele que ouve uma palavra e fala, opa, é comigo, eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. A Bíblia vai dizer que esse cara aí, ele é prudente, ele é chamado de prudente, que ouve e muda
toma um novo rumo, toma um novo caminho, ele é prudente. Depois diz assim: congregaram-se em Mispá, tiraram água e se derramaram perante o Senhor, jejuaram. Aquele dia ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Eles fizeram 3 coisas aqui, olha só. Se reuniram, eles jejuaram, eles se arrependeram. Muitas vezes a gente olha o resultado e a gente não vê o preço que foi pago. A gente vê o resultado, a gente vê a bênção na vida de uma pessoa, mas a gente não vê a renúncia, a gente não vê as escolhas, a gente não vê as decisões que aquela pessoa teve que tomar para viver tudo aquilo que ela está vivendo. É muito fácil muitas vezes nós olharmos de fora e dizermos: mas por que é que Deus abençoou? Por que é que Deus deu a vitória? Por que é que eles puderam cantar um cântico como este? Por que é que Deus fez na vida deles, queridos? Mas eles tiveram escolhas a fazer, como eu e você temos todos os dias. Eles jejuaram, eles se reuniram, eles buscaram a Deus, eles se arrependeram. É o que está dizendo o texto. Aí olha no versículo 8: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha como mudou. Antes, no capítulo 4, eu não vi uma oração dessa, eu não vi um pedido desse. O que eu vi foi: chegou a arca, chegou o objeto, a presença está aqui, está tudo certo, está tudo resolvido, não precisamos fazer nada agora, vamos ganhar essa batalha. Agora aqui eu vejo uma atitude diferente. Samuel, a gente sabe que o livramento só vem dele. A gente sabe, a gente já sabe, a gente já aprendeu que se ele não estiver com a gente, nós estamos perdidos. Profeta Samuel, ora a Deus, não para, mas não para de jeito nenhum, não para, porque o profeta naquele tempo representava Deus, o sacerdote, nós sabemos que eles eram representantes de Deus no meio do povo, eles eram boca de Deus para aquele povo. Então é como se Deus estivesse ali representado na vida daqueles homens para o povo. Então aquele povo indo até o profeta dizendo: olha, não cesse. É como se eles estivessem dizendo: olha, a gente sabe que Deus fala com você, a gente sabe que Deus usa a sua vida, a gente sabe que você fala com Deus. Olha, não cesse de falar com Deus, não peça para Ele, porque a gente sabe que se Ele não estiver no nosso meio, mais uma vez nós vamos ser derrotados. Queridos, aqui a gente percebe uma mudança de comportamento, não apenas de comportamento, mas aqui a gente vê um coração diferente no meio daquele povo, uma dependência. Eles reconhecem agora que eles não podem nada sozinho. Agora eles percebem que se não fosse Deus na vida deles, no meio daquela nação, eles percebem que se não fosse Deus, se não fosse a manifestação do Senhor ali no meio, eles nada podiam fazer. E quando a gente chega nesse ponto nas nossas vidas, onde a gente reconhece: Deus, se não for o Senhor, eu não posso ir só. Se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo. Se não for a bênção do Senhor, eu não posso. Se não for o favor do Senhor na minha vida, eu não consigo. Quando nós chegamos neste lugar de dependência, de colocarmos Deus acima de tudo e todos na nossa vida, Deus vem, toma a frente, toma o comando, abre as portas, abre o caminho, nos favorece, nos abençoa, abre os caminhos, abre rios, mares se for preciso, mas começa em nós a nossa atitude e o nosso coração. E aí, para vocês verem o tanto de coisa que acontece antes deles receberem a bênção, muita coisa aconteceu. Só depois de tudo isso que eles, na verdade, eles não precisaram nem lutar, porque a Bíblia diz que um trovão gigantesco caiu sobre a terra. Deus mandou um trovão tão forte que os filisteus ficaram desesperados, saíram tudo correndo, confusos, com medo, desesperado. E aí o povo hebreu, os israelitas saíram correndo atrás e começaram a matar o povo, correr, guerrear. Aí venceram a batalha. Mas olha só depois de tudo isso, que então vem a batalha, eles vencem a batalha.
Para vencer as batalhas nas nossas vidas, existem alguns processos que nós precisamos aprender, existem alguns princípios que antes nós precisamos aplicar nas nossas vidas para que a gente tenha vitória. Querido, não confunda a graça, não confunda o perdão de Deus, não confunda o que Jesus fez na cruz, por mim e por você, que é impagável mesmo. Não confunda isso, porque muitas vezes a gente pensa, não, Gui, mas eu não preciso fazer nada, porque a graça já fez por mim, porque Jesus na cruz já fez por mim. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, o preço pelo pecado Jesus pagou, não tem como eu e você nós pagarmos, mas a Bíblia fala sobre princípios que enquanto nós estamos vivendo aqui nessa terra, se nós obedecermos, nós vamos atrair a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Tem nada a ver com perdão. Perdão é outra história. Você pode ser perdoado e viver um inferno aqui na vida. Você pode ser perdoado e ir para o céu e não viver nada do que Deus tem preparado para você aqui nessa vida, sabia? Sabia disso? Está cheio de crente que vai para o céu e vive o inferno aqui na terra. Está perdoado, Jesus perdoou. Eu creio em Jesus, pedi perdão, mas não obedece os princípios, não vive o favor de Deus, não vive a bênção de Deus, não vive tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Aí vira um crente chateado dentro da igreja, vive um crente que vive chorando, porque não sei o que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo, porque você acha que a graça faz tudo para você. Você está muito enganado, querido. Tem coisa que você precisa fazer. A graça te alcança, perdoa o seu pecado, sim, se você reconhecer, se você se arrepender. Isso é impagável, você não há nada que você faça, não é por obras, é o que a Bíblia diz, não é por obras, não é pelo que eu faço que sou perdoado. Mas quando obedeço princípios, Deus cumpre a sua palavra em minha vida. Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Então, o povo se humilha, o povo se arrepende, e agora, de uma nova forma, não de uma nova forma, na verdade, do mesmo jeito, lutaram com o mesmo povo, com as mesmas armas, não tinha armas diferentes, não foi com um povo diferente, a situação era a mesma, mas com um coração diferente. Agora dessa vez, realmente, Deus está conosco. Agora dessa vez, o Todo-Poderoso está conosco. E deixa eu te dizer uma coisa, se você não tiver nada nessa vida, só não perca a presença de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver Deus com você, você tem tudo o que você precisa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aí então, no versículo 12, 13 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Olha que coisa linda. Ebenezer, colocaram uma pedra, fizeram um memorial, um monumento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Algumas semanas atrás eu preguei sobre isso. Um dos pontos da mensagem foi sobre isso. Memoriais que nós colocamos para que a gente lembre daquilo que Deus fez nas nossas vidas. É importante, porque muitas vezes em meio às dificuldades e problemas que a vida pode nos trazer, a gente vai olhar para o Ebenezer, a gente vai olhar para a pedra de ajuda, Ebenezer, e vai ser lembrado, e aquilo vai nos trazer esperança. Se Deus nos ajudou uma vez, se Deus com o seu poder veio e nos livrou, se Deus uma vez veio e nos livrou da morte, se Deus operou um milagre, se Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo. Se Ele me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Nós precisamos levantar memoriais nas nossas vidas, para que a gente não se esqueça da fidelidade de Deus. Eles fazem isso. E para terminar, eu achei lindo isso aqui, porque Deus, Ele é um Deus que não faz as coisas pela metade. Deus é um Deus que o diabo ele pode vir e achar que ele te roubou, e muitas vezes a gente
Você pode até sentar no banco dessa igreja com essa sensação, porque você talvez já tenha perdido algumas coisas na sua vida. Perdeu um casamento, perdeu uma pessoa que você amava, perdeu um negócio, perdeu perdas da vida, até por escolhas que você fez. E muitas vezes o diabo, ele vai te dizer o seguinte, ele vai dizer, tá vendo, você perdeu, Deus nunca vai trazer de volta, Deus nunca vai fazer. Você pode até conseguir uma outra coisa, mas você sempre vai ter essa tristeza. Mas olha o que diz no versículo 13 e 14. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi com eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Você já sabe o que eu vou te falar, né? Já começa a dar glória a Deus aí. E houve paz entre Israel e os amorreus. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo talvez está no seu ouvido te dizendo, não, Deus não vai fazer de novo, mas aqui a palavra de Deus está dizendo para mim o seguinte, Ele trouxe de volta aquilo que havia sido roubado, aquilo que o diabo havia tomado, aquilo que o diabo havia feito, que o povo estava triste, abatido, tomaram as cidades, tomaram aquilo que é nosso, e talvez todos os dias o diabo grita no seu ouvido te dizendo, já foi, eu já tomei aquilo, Deus não vai fazer, mas Deus está te dizendo nessa noite, eu vou trazer de volta, 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 eu vou trazer de volta. E a palavra de Deus diz que todos os dias do profeta Samuel, a mão do Senhor estava sobre aquele povo, a mão do Senhor está sobre a tua vida, e aquilo que Ele precisa fazer, Ele vai fazer na sua vida. Pode ficar de pé que eu já terminei. Tá bom já, né, gente? Não? Deixa para conferência. Glória a Deus. Tem a parte boa da mensagem. E tem a parte boa também. Mas que não é tão fácil assim. São escolhas, decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Tem o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem um milagre que Deus vai restituir aquilo que perdemos. Mas tem o que vem antes disso. Escolhas, decisões, arrependimento, renúncias, que depende de mim e de você. E se nós fizermos isso, pode ter certeza que você vai poder cantar esse cântico. Pode ter certeza que você vai poder chegar aqui, levantar sua mão e dizer, Gui, Ebenezer, Gui, até aqui tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui, eu tenho certeza, querido, que você tem memorial na sua vida. Eu tenho certeza que você já tem uma pedra de ajuda. Eu tenho certeza que você tem um memorial que você pode olhar e se lembrar do passado e dizer, olha, até aqui o Senhor me ajudou, Gui. Hoje eu estou passando por um estreito na minha vida, estou passando por um problema, mas olha, deixa eu te dizer, o Senhor me ajudou, Deus me sustentou, Deus já me livrou. Se lembre disso e coloque a tua confiança nele, sabendo que Ele vai continuar fazendo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então, se você entrou nesse lugar nessa noite, e a sua história e acabou, a sua história é um final triste, a notícia que eu tenho para te dar é, não precisa ser assim, o seu final pode ser diferente. Por isso que Deus te trouxe neste lugar nessa noite, porque ao invés de acabou, pode ser Ebenezer, está nas tuas mãos, você escolhe. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite.